Dando continuidade aos nossos estudos de soluções, hoje a gente vai falar de diluição. Saudações, senhoras e senhores, professor Felipe Garcia na área. Espero que o canal esteja ajudando aí você com os seus estudos. E se estiver aproveitando, gostando dos vídeos, quiser dar sugestões, fica à vontade nos comentários. Aproveita, deixa um like, se inscreve no canal, ativa os sininhos e sem mais delongas, bora para a aula. Felipe, eu cheguei aqui de paraquedas, não faço a menor ideia do que seja concentração, não faço ideia do que é soluto, solvente, solução. Vou deixar um link aqui em cima no card e na descrição para a playlist completa de soluções, beleza? E aí nessa playlist você não só vai encontrar o conceito de concentração, unidades de concentração, como você vai encontrar listas de exercícios. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Começando aí, o conceito de diluição. É a adição de solvente puro a uma solução pré-existente, reduzindo a sua concentração. Então observa aqui esse desenho, essa representação que eu fiz, onde eu tenho aí H2O sendo adicionada e diluindo, né, a quantidade aí de partículas vermelhas, que seria o soluto, ela não muda, mas a quantidade de água muda. Então o volume vai aumentando, mantendo a quantidade de soluto. Isso faz com que a concentração diminua. Então a primeira concentração é maior do que a segunda, que é maior do que a terceira. Beleza? Em termos de concentração comum e molaridade, a gente sabe que concentração é massa do soluto sobre volume da solução. Como a massa do soluto é mantida e o volume da solução aumenta, a concentração consequentemente vai cair. Beleza? Então a concentração cai e a molaridade, que não deixa de ser uma concentração, só que a concentração molar, né, vai ser a mesma coisa. O volume da solução aumenta, o número de mols do soluto é mantido, então a molaridade também diminui, beleza? E aí, como a massa do soluto e o número de mols do soluto não variam, né, são constantes. Então eu posso pegar e botar tudo igual à massa do soluto, comparando os estados inicial e final. Ou seja, se a concentração é massa sobre volume, eu jogo o volume para lá multiplicando, e aí eu vou ter que a concentração vezes o volume da solução é igual à massa do soluto. Se a massa do soluto não muda, eu posso comparar a concentração e volume inicial com a concentração e volume final. Mesma coisa para a molaridade. Molaridade é número de mols sobre o volume da solução. Joga o volume da solução multiplicando a molaridade, então o número de mols, N, de soluto é constante, então a molaridade vezes a solução é a constante, ou seja, eu posso comparar a molaridade inicial vezes o volume inicial e a molaridade final vezes o volume final. Posso igualar, e aí a gente chega nessas duas relações aqui, né? Antes da diluição, CI, VI, depois da diluição, CF, VF. Ou a gente pode falar em termos de molaridade, antes da diluição, molaridade inicial, volume inicial, depois molaridade final, volume final, sendo I de inicial, F de final. Alguns chamam de C1V1, C2V2, M1V1, M2V2, tanto faz, desde que você entenda o que acontece antes e depois, beleza? Pode dar o nome que você quiser, sendo aí o volume final, ou volume 2, a soma do volume inicial com o volume que eu adicionei de solvente. Show de bola? E aí tem uma outra forma de eu falar isso também, né? Quando eu digo, por exemplo, essa solução foi diluída N vezes. Tipo, a solução foi diluída em 5 vezes. O que vai ser? O que quer dizer isso? Quer dizer que a concentração final é a inicial dividida por 5. Ou seja, eu dividi a concentração inicial por 5 vezes. Então, se eu botar de uma maneira geral, para cada diluição que vai ser feita N vezes, a concentração vai ser dividida por N, beleza? Então, eu diluí uma solução em 10 vezes. Então, a concentração final vai ser a inicial dividida por 10. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Esse primeiro aqui é ligeiríssimo, só aplicação de fórmula. Concentração que a gente tem de uma solução, 5 gramas por litro, o volume dela 150 ml. Eu adicionei 600 ml de água, água pura, e eu quero saber a concentração final. Então aqui é basicamente colocar o CI/VI igual ao CF/VF e CI. 5, o volume. Felipe, eu preciso usar esse volume em litros? Presta muita atenção agora. Muita atenção. Nessa fórmula de diluição,
Não precisa, você pode usar em ml desde que você use dos dois lados. Se você usar em um lado só em ml e no outro em litro, vai babar. Então você tem que escolher. Ou você usa os dois lados em litro, ou você usa os dois em ml. Aqui para diluição. Beleza? Então, CI/VI. Eu vou botar aqui, vamos botar em ml, facilita as nossas contas. Lembrando que, né, o fato de eu usar em ml não vai me dar uma massa, mas eu consigo matematicamente calcular, né? Porque a concentração é em grama por litro, não em grama por ml. Então, multiplicar 50 gramas por litro por ml, entendeu? Vai ficar em miligramas. De qualquer forma, vamos continuar, porque matematicamente o mili de um lado anula com o mili do outro. Eu vou achar a concentração na mesma unidade dos dois lados. Então, a concentração final vai ser CF vezes. E aí, o volume final vai ser o quê? Os 150 do início mais os 600 que foram adicionados. Concentração final vai ser 750 sobre 750, que vai dar 1 grama por litro. Beleza? Então, obviamente, eu aqui diluí e a concentração final ficou menor do que a inicial. Isso aí sempre vai acontecer na diluição. No exemplo 2 aqui, a gente tem a molaridade inicial da solução, 2,5 vezes 10 a menos 2, a molaridade final da solução, 5 vezes 10 a menos 3, e o volume dessa solução antes da diluição. Obviamente, se você olhar isso numa questão, a questão vai dizer para você de uma maneira mais descritiva, né? Aqui eu estou fazendo exemplos mais rápidos, né? Então, é aquilo. MI PI é igual a MF VF. Só toma cuidado, aqui eu quero saber quanto eu adicionei de solvente. Então eu vou ter o MF, que eu vou achar, beleza? O MF não, o VF, que eu vou achar. E eu vou subtrair do volume inicial para ver quanto eu adicionei de solvente. Então aqui eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 2 vezes os 50 ml. Vou usar ml para facilitar as contas, mas lembra que dos dois lados eu tenho que usar ml. Então aqui no caso, como eu não vou usar o volume, ele vai sair em ml. Molaridade final. 5 vezes 10 a menos 3 vezes o volume final. O volume final aqui vai ser 2,5 vezes 10 a menos 2 vezes 50 divididos por 5 vezes 10 a menos 3. E aqui a gente consegue cortar o 5 com o 50, vai dar 10. 10 a menos 3 sobe como 10 a 3 vezes 10 dá 10 a quarta. 10 a quarta vezes 10 a menos 2 dá 10 a 2. 10 a 2 vezes 2,5. Aqui eu vou ter 250 ml. Sabendo que o volume final é o volume inicial mais o volume de solvente adicionado, eu sei que o volume de solvente adicionado vai ser igual, vou botar aqui solve para não ter que repetir tudo, vai ser igual a 250 menos 50, que é igual a 200 mililitros de água, supondo que o solvente aí seja água. Beleza? Então, nosso segundo exemplo foi. Vamos para o terceiro exemplo. Ops, isso aqui está invadindo aqui. Não era para estar aqui. Vamos para o terceiro exemplo. A gente tem aqui concentração inicial 0,4 gramas por litro. Concentração final 2 vezes 10 a menos 3. E volume final, dessa vez, a gente tem 300 ml. Então aqui a gente vai achar o volume inicial e vai ver a diferença dele com 300 para conseguir achar o volume que eu adicionei de solvente, beleza? Então aqui a gente tem o volume final, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial 0,4, volume inicial é o que eu quero descobrir. A concentração final 2 vezes 10 a menos 3,
o volume final 300. Usei em ml de um lado, vai sair em ml do outro, beleza? Então, o volume inicial aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 3 vezes 300 divididos por 0,4. E aí eu poderia simplificar aqui o 0,4 com o 2, daria 0,2 embaixo, 1 em cima. 0,2, dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5, então esse volume inicial vai ser 300 vezes 5, que vai dar 1.500, vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 1,5. 1,5 ml. 1,5 ml. Então, 10 a menos 3, né, dividir por 1.000, então 1,5 ml. Ou seja, quanto que eu adicionei? Se eu sei que o volume final é o volume inicial mais o volume de solvente adicionado, e eu sei que o volume final é 300 e o volume inicial é 1,5, então aqui eu vou ter o meu x. X vai ser igual a 298,5. 298,5 mililitros de solvente foi o que eu adicionei, beleza? Exemplo 3 foi. Vamos para o exemplo 4. Aqui eu tenho a molaridade final, eu tenho o volume de solvente adicionado, eu tenho o volume inicial e eu quero saber a molaridade inicial. Então, a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Molaridade inicial é o que eu quero descobrir. O volume inicial, 210. A molaridade final, 3,6 vezes 10 a menos 5. E o volume de solvente adicionado, 840. 840 mais 210 vai dar 1.060. 1.060 mililitros, beleza? Então, aqui a molaridade inicial vai ser 3,6 vezes 10 a menos 5. 3,6 vezes 10 a menos 5 vezes 1.060 divididos por 210. E aqui já fica uma continha mais chata. Vamos ter aqui 0 cortando com 0. 3,6 eu posso dividir por 3, para aqui dá 1,2 e aqui embaixo dá 7. 106 é divisível por 7. 106 divididos por 7 não é dividido exato, então isso vezes 1,2, a gente vai ter 18,2 aproximadamente vezes 10 a menos 5. Então, aproximados aqui, 18,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que é igual a 1,8 aproximados, 1,82 vezes 10 a menos 4 mols por litro, beleza? Então aqui, novamente, a concentração que a gente achou ela é maior do que a final, então faz sentido. Por quê? Eu diluí essa concentração aqui de 1,82 vezes 10 a menos 4 para ela ficar menor ainda, de 3,6 vezes 10 a menos 5. Vamos para o exemplo 5 agora. Molaridade inicial a gente sabe que é 0,3. Molaridade final a gente sabe que é 1,5 vezes 10 a menos 4. Eu quero saber qual é a razão entre o VF e o VI. Então olha que interessante essa aqui. A gente não precisa saber os volumes. A gente consegue saber a razão entre eles sem saber eles. Se liga. Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Molaridade inicial, 0,3. Volume inicial, não sei. Molaridade final, 1,5 vezes 10 a menos 4. Volume final, não sei. A razão entre VF e VI é VF
sobre VI. Ou seja, eu tenho o valor dessa razão. É só eu jogar o VI dividindo e 1,5 vezes 10 a menos 4 dividindo também. Então, aqui eu vou ter 1,5 vezes 10 a menos 4. Esse 0,3 eu consigo simplificar dividindo todos os dois por 3. Vai dar 0,1. E aqui 0,5. 0,1 é igual a 10 a menos 1, sobe 10 a menos 4, fica 10 a 4. 10 a 4 vezes 10 a menos 1 dá 10 a 3. 10 a 3 sobre 0,5 vai dar 2 vezes 10 a 3. Essa é a razão que a gente quer. Felipe, essa razão não tem unidade? Não, eu estou dividindo um volume que é em litros ou mililitros por outro volume que também é litros ou mililitros, então não tem unidade, é uma razão, é adimensional. Beleza? Essa é, então, a nossa razão. E a questão 6? Essa questão 6 aqui, ela é diferenciada de fato, né? Vamos lá. A concentração inicial 4,8 gramas por litro, o volume inicial 320 ml. A concentração final aumentou. Felipe, o que aconteceu? Você não falou que diluição, a concentração diminui? Sim, mas nesse caso eu evaporei solvente ao invés de adicionar. Então é o contrário da diluição. Vamos fazer essa conta aqui e vamos ver o volume final para a gente ver a diferença dos 320 e ver quanto que evaporou. Então, CIVI é igual a CFVF. 4,8 vezes 320, o volume final vai ser em ml, 19,2 vezes o volume final. Então, o volume final vai ser 4,8 vezes 320 divididos por 19,2. Obviamente, aqui eu coloquei uma proporção amigável. 4,8 dividido por 19,2 dá 4. 1 sobre 4. 1 sobre 1 não, 1 sobre 4. E 320 divididos por 4 vão dar aqui 80 mililitros. Então, o volume final é 80. Ou seja, se eu sei que o volume final é igual ao volume inicial menos o volume que evaporou. Por que menos, Felipe? Porque se está saindo o volume, ele tem sinal negativo, não é verdade? O volume que evaporou, ele não foi adicionado. Se adiciona, eu coloco sinal positivo. Se evapora, eu coloco sinal negativo. Então, o volume que evaporou de solvente. E aqui eu sei que o volume final vai ser 80 ml, que vai ser igual a 320 menos o volume que evaporou. E esse x aqui vai ser joga o x para lá, 320 menos 80, que vai dar 240 mililitros. Beleza? Então, aqui nesse caso, evaporaram 240 mililitros de solvente. Beleza? E com isso a gente fecha essa aulinha. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se essa aula te ajudou, considere deixar um like, se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse novo formato que eu estou fazendo, né, de folhas distribuídas de uma maneira diferente, né, sem distribuir em 4 partes necessariamente, né, enfim. Beleza? Se puder me dar esse feedback, fico muito agradecido. Beijo grande, se cuidem e até a próxima. Valeu!